Você tem dor na perna logo que acorda, pela manhã, assim que acorda sua perna já está doendo? Será que essa dor, esse desconforto, assim que a gente acorda, que permanece o dia todo, é trombose? Será que isso tem relação com trombose? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou Antônio Casselli, sou cirurgião vascular. Trago conteúdo para você todo santo dia para te ajudar a cuidar da sua circulação. Como que funciona a nossa circulação normal? A gente tem a bomba, que é o coração, que vai levar sangue para as pernas através das artérias. E esse sangue ele tem que voltar pelas veias para retornar para o coração, bombear ele para outras partes do corpo, como para o pulmão, para oxigenar esse sangue, para os rins, para poder filtrar o fígado, também tirar algumas impurezas do sangue. E quando a gente fica muito tempo em pé, a nossa perna ela tende a ficar desconfortável, a doer, a ficar às vezes um pouquinho inchada. Até em pessoas normais que não têm problemas de circulação, se ficar várias horas do dia em pé, parado ou sentado na mesma posição, vai ter um pouco de êxtase. O que é êxtase? É o sangue parado, é aquele desconforto, é a perna um pouquinho cansada, fadigada, parecido com uma dor muscular. Isso é normal, por quê? Porque as veias elas trabalham contra a gravidade. A artéria ela tem tanto a força do coração bombeando o sangue para o pé, quanto a gravidade jogando esse sangue para baixo em direção ao pé, ou seja, são duas coisas que estão favorecendo o fluxo do sangue no sentido para baixo, no sentido do pé, do peito para descer para as pernas. Quando esse sangue tem que retornar, fazer a curvinha e voltar pelas veias para retornar para o coração, nós temos algumas coisas trabalhando contra esse fluxo normal. Primeiro, que a força que o coração está fazendo aqui em cima, ela já não é tão forte lá na ponta dos pés, lá na parte mais distal, mais longe, que a gente chama do peito. E tem outro fator que é a gravidade, que também vai trabalhar contra esse sangue que está tentando vencer a força da gravidade, tentando retornar de volta para o coração. Quais são os dois mecanismos que a gente tem na perna que ajudam esse retorno venoso? É o nosso músculo da panturrilha, chamado músculo gastrocnêmio, que quando a gente anda, a gente movimenta o pé, o movimento do pé para cima e para baixo, como se a gente estivesse acelerando alguma coisa, faz esse músculo contrair e relaxar. Quando esse músculo contrai e relaxa, a gente tem o quê? A gente tem uma compressão das veias pela própria musculatura mesmo, favorecendo um bombeamento venoso. Por isso que a gente fala que a panturrilha é o nosso segundo coração, é o segundo coração do nosso corpo. Por quê? Porque ela favorece o movimento do sangue nas veias da perna, tá bom? Outro mecanismo que o nosso corpo dispõe para poder não permitir que o sangue retorne seria o quê? Seria as válvulas. As nossas veias, elas possuem válvulas. Válvulas são alguns folhetos que funcionam como se fosse uma porta, A porta da nossa casa, ela abre, permite que a gente entre e saia e depois feche, permitindo que a gente controle o fluxo de pessoas, quem entra e quem sai dentro da nossa casa, não é verdade? Então as válvulas das veias, elas funcionam dessa mesma forma. Elas se abrem, permite que o sangue passe e fecha, permitindo que o sangue não retorne. Por que eu não quero que o sangue retorne? Porque eu quero que ele vá só em uma direção, que ele circule só em um sentido, tá certo? Porque ele circular no sentido oposto não é o correto. Vai o quê? Se ele voltar para minha perna o sangue da veia, vai acumular sangue demais, porque vai estar chegando sangue pela artéria e pela veia. Ou seja, o nosso pé, a nossa perna vai inchar, vai ficar dolorida, pesada. Por isso que quem tem problema nas veias, tem essa sensação de peso, de cansaço e inchaço nas pernas, porque o sangue está indo em uma direção e está retornando na outra direção, que é o refluxo. Para quem já ouviu falar de refluxo de Safena, é isso. É o sentido do sangue no sentido que eu não quero, no sentido errado, no sentido oposto ao fluxo, que é o sentido normal, que é do pé em direção ao coração através das veias, é o retorno venoso. Para quem não tem problema nas veias e fica muito tempo em pé, esse fluxo ele também é um pouco dificultado. Por quê? Porque a panturrilha está se mexendo um pouco. Quem fica várias horas em pé ou sentado na mesma posição, a panturrilha está se mexendo um pouco, ou seja, aquele segundo coração está funcionando com um pouco de dificuldade. A gente não está movimentando a perna, então ele não está ajudando as veias a bombear esse sangue. As válvulas também, elas sobrecarregam um pouco. Por quê? Porque a gravidade está a todo momento ali dificultando esse retorno venoso. Então, pessoal, quando que vem a dor? Quando que a dor das veias, a dor da êxtase de ficar muito tempo parado acontece?
ela acontece logo pela manhã? Pensa comigo, você está deitado na sua cama, na mesma posição, a perna, o seu quadril, o seu abdômen, a sua cabeça, seus braços estão todos nivelados, ou seja, a pressão no sistema venoso ela é normal, tá certo? Então a veia da perna, quando a gente acaba de levantar pela manhã, ela não está sobrecarregada. Ela vai sobrecarregar quando? Quando você levanta, fica o dia inteiro em pé ou sentado no seu trabalho, várias horas do dia na mesma posição, ou seja, você levantou da cama, né? O seu corpo ele vai ter um desnivelamento natural no sistema nervoso. A cabeça ela está mais alta do que o pé, a não ser que você está de cabeça para baixo, mas né, claro, ninguém faz isso durante o dia, ninguém fica plantando bananeira e andando de cabeça para baixo. Então o nosso pé ele recebe a maior quantidade de sangue, no caso, impulsionado pela gravidade, é como se fosse uma coluna de sangue. Tá certo? É como se você empilhasse vários sacos de cimento. Aqueles sacos de cimento que estão embaixo em contato com o solo recebem a pressão de todos os outros que estão em cima, recebe o peso de todos os outros que estão em cima. Então, se o nosso pé está mais baixo que a nossa cabeça, a pressão do sangue no sistema venoso é maior nos pés, tá certo? Então, é por isso que a dor da circulação das veias, ela chega no final do dia. Ela vem o que? Aquele peso no final de um dia de trabalho extenuante, um cansaço. Ah, Antônio, é nas duas pernas? É, porque a coluna de sangue está distribuindo igual nas duas pernas. A não ser que propositalmente você fica várias horas do dia mexendo só um pé, né? Mexe só o pé direito e o pé esquerdo não, aí a panturrilha direita funcionou muito mais do que a esquerda. Ou seja, pode ter uma diferença da pressão venosa nas duas pernas por conta disso. Tem um motivo, mas naturalmente as duas pernas elas vão ter o mesmo desconforto. Uma vai sentir um pouquinho mais com a outra, até pode, aquelas pessoas, eu tenho um pouquinho mais de desconforto na esquerda do que na direita. Agora, quando é aquele desconforto exuberante, caramba, a minha perna esquerda dói muito mais do que a direita, ou a minha perna direita dói bem mais do que a esquerda várias horas do dia, aí provavelmente deve ter alguma coisa ali que está errada. Por exemplo, só a safena direita está doente, ou a pessoa está tendo um problema só no joelho direito, aí tudo bem a dor ser exuberante. Agora, uma dor de êxtase, de ficar muito parado, de cansaço natural, ela tende a ser o quê? Simétrica, ou um leve desconforto em uma perna com relação à outra. Então, Antônio, responde para mim. Quando eu amanheço, já saio da cama, minha perna está doendo, já tenho desconforto, seja em uma, seja nas duas, isso é problema de circulação? Não, provavelmente não, tá certo? Não é problema nas veias, provavelmente isso não é distúrbio venoso. O distúrbio venoso clássico acontece o quê? É aquele peso no final do dia, no período vespertino, depois de um dia inteiro de cansaço, de trabalho, de ficar várias horas na mesma posição, um dia mais cansativo. Isso é o que? É um desconforto causado principalmente pelo estresse do dia a dia, pela êxtase, pelas suas condições, né, de vida, de trabalho, do seu dia a dia. Agora, quando a pessoa desenvolve um problema só em uma perna, pode ser desgaste no joelho, fasciite plantar, dor ciática, trombose só em uma das pernas, aí tudo bem. Aí a gente está falando o quê? De uma causa que está predominando só em uma perna. Eu sinto dor nas duas pernas no final do dia. Isso é trombose? Normalmente não, pessoal. A trombose pode dar nas duas pernas? Até pode. Só que é muito mais raro. O mais comum, mais frequente, é aquela dor de início súbito, repentino. Você não fica 6, 8, 12 meses sentindo dor de trombose nas duas pernas. Isso não é trombose, tá certo? Aquela dor que começou de forma súbita, só em uma das pernas, acompanhada de um inchaço progressivo e que não melhora, uma dor semelhante à cãibra ou fadiga muscular. Isso é o quadro clínico clássico da trombose. Antônio, eu sinto dor nas pernas queimando logo que eu acordo pela manhã e ela vai o dia inteiro. Isso é trombose? Provavelmente não. A chance é muito baixa. Estão entendendo? Formigamento, queimação, sensação de frio, de gelado, de queimação, de quente nas pernas, isso na maioria das vezes é manifestação dos nervos, de algum problema neurológico. Neuropatia, compressões na medula, pessoas que têm desvio na coluna, bico de papagaio, hérnia de disco, dor ciática, formigamento, queimação, geralmente são sintomas
dos nervos, nervosos. A dor da veia é uma dor o quê? Em peso, em cansaço. Quando ela é bilateral, é isso que eu quero que você leve dessa aula. Quando ela é bilateral, no final do dia, e vem por vários meses você está sentindo isso, pode ser cansaço do dia a dia, uma dor de êxtase venosa, ou pode ser algum problema de circulação, por exemplo, varizes, doença venosa. A dor da trombose eu já descrevi para você, guarda isso também para você levar desse nosso vídeo. Início súbito, só em uma das pernas, dor semelhante a muscular ou cãibra acompanhada de um inchaço progressivo que não melhora. Se isso acontecer, procure auxílio, provavelmente você vai precisar fazer um exame complementar para ver se realmente está acontecendo uma trombose. Um dos mais usados é o ultrassom com Doppler. Queimação, peso, dor quando mexe a articulação, quando mexe o joelho, mexe o pé, joelho estalando, aquela dor que vem das costas e vai para a perna, queima na face lateral da coxa, os dedos do pé formigando. Geralmente isso é distúrbio ou ósseo muscular ou nervoso. Tá bom, pessoal? Dos nervos. Nervoso não é de nervoso de irritação, não. Causada pelos nervos, que podem estar com neuropatia, podem estar sendo comprimidos lá na coluna e irradiar nas pernas. Espero que você tenha gostado. Se você conhece alguém que tenha dores frequentes nas pernas, que tenha desconforto, manda esse vídeo para ela ou marca ela aqui embaixo nos comentários para poder aprender junto com a gente, para compartilhar essa informação e a gente poder alcançar e ajudar mais pessoas. Informação boa, informação compartilhada, e deixa também o seu comentário para a gente saber o que você está achando aí do outro lado.